Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos então responder a questão número 5 do exercício 2. Eu deixei ela aí para vocês estarem respondendo, tentando responder ela durante o final de semana. Ela é uma questão, podemos classificar ela como um pouco difícil, exatamente porque ela tem algumas indefinições que foram postas lá exatamente para provocá-los a ir consultar o plano diretor, o código de obra e as legislações, demais legislações disponíveis, em termos de alcançar, com o objetivo fim, né, de alcançar o máximo aproveitamento do terreno. Então, aproveitar o máximo potencial que o terreno pode oferecer em termos de construção. Então, no decorrer do exercício, tem alguns dilemas, qual vocês deverão ponderar, de modo a atingir seu objetivo fim. Vamos então já direto ao ponto. Aqui eu já peguei e já meio que deixei um esqueleto aqui para a gente ir preenchendo, de modo a gente, de novo, tentar atender o objetivo da aula, que é ser um tanto quanto objetiva, para não demorar muito e torná-la cansativa. Então, eu vou estar lendo aqui o enunciado da questão, pois, como eu falei anteriormente, eu não domino muito essas ferramentas de edição de vídeo. E, neste caso, eu vou estar lendo, quem dera eu poder colocar um print lá no vídeo, mas eu ainda não estou dominando. Então, eu vou ler aqui e vocês acompanhem comigo na resolução de vocês, no exercício de vocês. Então, vamos lá. Em um terreno de esquina, contendo as medidas de 16.10 por 46.50, aqui é onde a gente já começa a observar que o exercício quer ferrar com a gente, né? Ele começa a dar medidas aí quebradas, olha só. Mas vamos lá. Então, no município de Marabá, que será construído em uma área de expansão urbana, no núcleo Cidade Nova, quase nisso aí, hein? Então, vamos lá. Localizado em uma rua com largura de via de 7 metros, um empreendedor deseja comprar o lote para construir um edifício com residências. No caso aí, kitnet, né, apartamento. Então, ele procurou sua empresa de engenharia para saber, dentro do estudo, no caso de viabilidade técnica e econômica, qual será o máximo possível de aproveitamento que do lote que resultará na maior área construída para comercialização. No caso, ele conclui dizendo o seguinte: enquadra a edificação nos parâmetros urbanísticos municipal e propõe a solução mais viável para o empreendimento. Então vamos lá, resumo aqui. O cara vai comprar o lote e a gente sabe que um metro quadrado de um lote de terreno é caro. Aqui em Marabá nem tanto, mas se a gente for verificar nas grandes metrópoles, onde eu tenho uma concentração, uma densidade de pessoas por metro quadrado maior, então o metro quadrado do lote chega a ter preços consideráveis. Então, o que é que ele quer aqui, questão? Ele quer exatamente o seguinte: olha, eu comprei o lote, eu sei que quando eu compro o lote eu não posso construir nele todo. Eu vou ter que deixar a área permeável, vou ter que deixar recursos, eu vou ter que obedecer a um ano limite de taxa de ocupação, eu não posso ocupar todo o lote. Então, para isso, eu vou ter a lei que regula o uso e ocupação do solo. Nisso, então, ele quer o quê? Ele quer que a gente diga qual é as estratégias, como é que a gente pode construir aqui de modo a utilizar o máximo o potencial construtivo que esse lote vai ter, esse terreno tem. Então, vamos lá. Então, a gente começa já verificando o enquadramento dele a respeito lá do artigo 147 do plano diretor. E também enquadra ele de acordo com o anexo 2 também do plano diretor, que é a tabelinha lá que relaciona a questão tanto da zona quanto do tipo de uso. Então vamos lá. Olha só, eu vou começar aqui, cadê meu laser? Tá aqui. Então, eu vou começar aqui achando a primeira informação que eu vou necessitar aí para tudo. Qual é a área total? A área total ele pegou e disse que era 16.10 por 46.50. Essa área total aqui, se vocês multiplicarem aí na calculadora de vocês, vai dar 748,65 metros quadrados. Eu vou seguindo aqui. Então, por exemplo, se essa edificação fica na Cidade Nova e ele ainda pondera que fica numa zona de expansão urbana, então eu vou ter que ir lá na minha tabelinha e, ele também pondera que lá uma edificação vai ser o que? Multifamiliar. Então, o que é que ocorre? Se eu vincular esta informação com esta informação, que é o que eu tentei fazer aqui,
eu vou obter duas informações básicas, que são a taxa de ocupação e os recursos que eu vou ter que obedecer neste lote. Onde é que eu encontro isso? Juntando essa informação com essa informação, que é enquadrando, lá na tabelinha 2, na tabela do anexo 2 do plano diretor, beleza? Então vamos lá. Com a tabelinha de vocês na mão aí, vão lá e enquadrem, beleza? Eu já fiz aqui minha tarefinha. Então o que é que ocorre? Eu sei que para um terreno na zona de expansão urbana, que é multifamiliar, eu vou ter uma taxa de ocupação máxima de 60%. Aqui, segundo o plano diretor de Marabá, beleza? Então vamos lá, para os recursos, eu também vou fazer esse enquadramento. Então vamos aqui, ó, já vou ver que eu verifiquei isso aqui. Com isso eu obtive que é 60% a taxa de ocupação máxima. E aí eu vou verificar agora os recursos que ele me fala que eu tenho que deixar. Se vocês verificarem lá essas questões de recuo, vocês verificarão que o recuo frontal é de 3 metros, o recuo de fundo é de 2 metros, beleza? E aí ele dá que os recuos laterais são de 2 metros e 2 metros. Porém, apesar de ele dar um recuo lateral de 2 metros, a gente tem uma condição, uma particularidade desse terreno, que ele é de esquina. Então lá na mesma tabelinha, se vocês seguirem mais uma coluna, vai ter lá que quando é de esquina vai ter que obedecer um outro tipo de recuo. Neste caso, o recuo lá que ele me dá é de 3 metros. Então eu vou ter que, apesar de ele dizer lá que poderia ser um recuo lateral de 2 metros, eu vou ter uma condição mais ainda rigorosa, por ser de esquina, e ele me dá que o recuo tem que ser de 3 metros. Se esse lote não fosse de esquina e fosse de um lote de centro da quadra, então eu poderia deixar aqui o recuo de 2 metros, né? Mas nesse caso a gente já viu aí que o cara lá do terreno, preocupadíssimo com a questão da utilização, ele já vai perder mais uma faixa aqui de 1 metro, porque não pode construir, porque é de esquina, tem que obedecer os recursos dado lá no anexo 2 do plano diretor. Todo mundo decorou isso aí, né? Beleza. Então vamos seguindo. Olha só. Depois que eu delimitei aqui os recursos, eu peguei e tracei aqui uma linha pontilhada aí para demarcar onde seria a área que eu poderia construir. Beleza, então eu poderia construir em toda essa área aqui. Vamos calcular ela para ver quanto é que dá? Olha só. Aí eu vou perguntar aqui para vocês. Relaxa aí, para aí. Vamos lá. Então, olha só. Beleza, você quer 16.10 e eu tive que tirar 3 com 2, 5, então tive que tirar 5, então vai ficar que eu tenho 11.1 metro. Essa faixa aqui, né, que sobrou. Então aqui também deu 5, era 46.50, menos 5 vai dar 41.50. Vamos lá. Se eu pego aqui, deixa eu escrever melhor. Vamos lá, se eu pego aqui, olha só, 11.1 vezes 41.5, ele vai me dar aqui que essa área que sobrou aqui, ó, é 460.5 metros quadrados. Pergunta, atenção, vou poder construir todos esses 460 metros quadrados aí, que eu já obedeci, vamos lá, eu teoricamente obedeci aqui os recuos, né? Deixei essa faixa de recuo, então ainda sobrou aí, que eu tenho 460 metros quadrados que eu posso estar utilizando aí para construir. É isso? Atenção, não é isso, beleza? Por quê? Porque eu tenho uma outra restrição aí. Tem a restrição que eu não posso ocupar todo o lote. E ele, no enquadramento, verificou-se que a taxa de ocupação máxima seria de 60%. Então vamos lá, o que é isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não posso ocupar, vamos fazer uma analogia, eu não posso sombrear mais que 60% do meu lote. Vamos ver quanto corresponde a isso? Olha só, quem é a projeção da área construída máxima, a qual se referencia pela taxa de ocupação? Exatamente a taxa de ocupação vezes a área total. Por quê? Porque lá no artigo 47 do PG, vamos aqui, ó, artigo, então, 147, falei 47, ó, 147. Ele diz o seguinte, ó, que a TO é igual a PAC, que é a projeção da área construída pela área total do terreno, pelo AT. Então, se eu manipular isso daqui algebricamente, olha só, quem está dividindo, passa multiplicando, então a projeção da área construída, ela é igual a taxa de ocupação vezes a área construída.
A taxa de ocupação sendo 60%, então vamos lá, 0,6 vezes 748,65. Deu aqui um valor de 449,19 metros quadrados, que eu posso utilizar de área no meu terreno, de projeção de área construída. Então, vamos aqui. Eu vou poder construir em todo esse perímetro aqui que sobrou após a definição dos recuos? Não vou poder. Então, não vou poder construir os 460 metros. Vou poder construir até quanto? Até 449,19 metros quadrados. Em termos de quê? De novo, para não confundir, projeção da área construída. É claro que, em termos de área construída, é outro cálculo, porque a área construída leva em consideração todos os pavimentos, então, todos os pisos. Eu vou pegar, se eu tiver 3 pavimentos de 100 metros quadrados cada um, vou ter que somar 100, mais 100, mais 100, 300 metros quadrados. Vou ter que somando todo. Aqui eu estou considerando apenas a projeção que vai me sobrar para eu fazer uma construção de modo que ele vai se projetar em todo esse perímetro restante. Então, vamos lá, só para sintetizar aqui, para a gente não se perder. Não posso construir todos esses 460 metros quadrados. Eu vou ter que delimitar uma marcação aqui. Porque eu só vou poder construir até 449,19 metros quadrados. Então, vou até apagar esse daqui, olha só, apaguei lá. Vamos lá, então vamos fazer uma verificação seguinte. Ah, tá, tinha feito aqui, né? Verificar o quê? Se o que me sobrou, aí eu vou fazer uma verificação contrária, olha só, era 460, vamos lá, 449, não, 460 lá, 460,65 metros quadrados. Olha só, a verificação que eu quero é a seguinte: essa projeção da área construída que eu estou autorizado a fazer, se eu quiser, que corresponde a 60% da taxa de ocupação, eles irão caber aqui dentro, que é esse aqui, né, da taxa de ocupação, eles irão caber dentro do que me restou após demarcado as áreas de recuo? A pergunta é essa. Então, a gente vê que este é menor que este, então vai caber sim. Só falta distribuir. Uma vez que, por exemplo, a geometria, o perímetro da edificação construída, realmente, ela não está ainda estabelecida. Eu estou verificando em termos ainda de área, das verificações, mas ainda não tem uma geometria da edificação estabelecida. Então, eu posso trabalhar em termos de área mesmo. Então, o que é que ocorre aqui? Ó? Se deu, então, eu posso prosseguir. Fiz a verificação. Uma outra verificação que a gente tem que fazer é a respeito da área permeável. A gente vem sempre dizendo o seguinte, que eu não posso também comprar um terreno e fazer a edificação e meio que concretar. O termo correto não seria nem concretar, porque eu posso impermeabilizar de outras formas. Seria impermeabilizar toda a área do terreno. O que é que ocorre? Se todo mundo comprar o terreno e impermeabilizar toda a área do terreno, eu vou ter que, quando chover, não vai ter local para a água da chuva penetrar o solo, né? Então, permear o solo. Neste caso, então, o plano diretor estabelece também lá no artigo 147 que a área permeável mínima deve corresponder pelo menos a 20% da área total do terreno. Neste caso, vamos verificar quanto é que dá? Vamos lá. Deixa eu pegar o pincel. Olha só, 0,2. Vamos lá. 0,2. Ei, vamos lá, não dorme. 0,2 vezes 748,65. Pronto, 149,73 metros quadrados. Isso aqui é a área permeável que eu tenho que obedecer. Beleza. Então quer dizer que eu vou pegar, vou ter que deixar essa área permeável? Sim. Neste caso, vamos só fazer uma rápida verificação, que a gente já viu que eu não vou poder, de toda e qualquer forma, construir em termos de toda a projeção desse terreno que sobrou aqui. Por quê? Porque eu só vou poder construir até isto e eu tenho de livre hoje, após definir os recursos, isto. Logo, eu posso pegar e verificar se
A área que eu já deixei de recuo corresponde, se eu não concretar ela, se eu não impermeabilizar, já corresponde e já abarca essa área permeável mínima. O que foi que eu pensei aqui então? Vamos pegar e vamos calcular as áreas correspondentes às áreas do recuo já aí. Neste caso, vamos lá, foi que eu peguei aqui 3 vezes 46,5. Quem é esse daqui aqui? Vamos lá. Seria este retalho aqui, olha só. 3 vezes 46,5. Aqui seria este retalho vezes esta cota. E aqui seria este retalho vezes essa cota aqui. Só que aqui, cuidado, eu não posso sobrepor essa daqui que já foi considerada nesta. Então, é 2 vezes 11,1, que é só daqui a aqui, beleza? Da mesma forma que foi feito aqui. Tá aqui a expressão, é só jogar aí, então, na calculadora, e a gente vai obter 288 metros quadrados, então, de área de recuos, corresponde a recuos. Neste caso, olha só, a área permeável, ela consegue ser abarcada por essa área de recuo aqui. Então, nesse caso, ficando a orientação que eu não posso impermeabilizar as áreas de recuo. Se eu considerar assim, se eu quiser já deixar a área impermeável, a área permeável, aliás, já sendo aí as áreas que eu deixei já por recuo. Então, significa que eu posso avançar aqui na minha... nos meus campos. A gente fez algumas verificações, tá indo aí, essa questão é grande, beleza? Acho que nós estamos nem na metade ainda, mas vamos lá. Sendo então o CA. Ah, tá, beleza, a gente pulou aqui, mas vamos lá. Vamos aqui, o CA. Quem é o CA? Como eu falei, no enunciado ficou algumas indeterminações, indefinições, aliás, melhor dizendo, que gerariam dilemas a respeito do que eu deveria considerar. E aí vocês deveriam ir no plano diretor e nisto eliminar essas indefinições. Então a intenção foi essa, causar foi causar em vocês a inquietação, né? Ir lá e pesquisar. Então vamos lá. A dúvida que muita gente me mandou mensagem perguntando é a respeito. Eu vou utilizar o coeficiente de aproveitamento 1,2, que é o coeficiente de aproveitamento para Marabá, no caso com exceção da velha Marabá, que é 1,5. No caso, já que aqui a velha Marabá é a cidade nova, então seria 1,2, ou eu optaria por pagar a ortogonerosa quando eu ultrapassasse esse limite, podendo chegar ao limite máximo até D4, pagando, no caso, a ortogonerosa. A dúvida era usar 1,2 ou usar 4. Aí a pergunta, aliás, a resposta tinha que ir lá no plano diretor, olhar as zonas que estão liberadas para a concessão dessa ortogonerosa, a construção desse direito de construir mediante o pagamento desta ortogonerosa, e verificar lá. Quem foi lá e verificou, não vai ter nenhuma zona de expansão na cidade nova que está liberada para essa ortogonerosa. Logo, então está descartado o 4 aqui, como sendo o máximo, e a gente vai ficar com 2. Vindo aqui, prosseguindo o nosso cálculo, eu vou ter o quê? Que sendo CA 1,2, então agora a gente vai verificar qual a área construída limite que eu posso utilizar. Então, nesse caso, 1,2 vezes a área total do terreno. Então, 1,2 vezes a área total do terreno, que é 748,65, vai me dar aqui uma área total que eu posso construir no meu terreno de, beleza, 898,38. Vamos entender aqui. Esta é a área total do meu terreno, a qual eu posso construir. A área construída, aliás. Acabou que ficou confuso, né? Nessa minha fala. Fui pensando outra coisa e falando outra coisa. Vamos lá. Repetindo aqui. Esta daqui é a área construída, seria o limite da minha área construída que eu poderia estar construindo na minha edificação. O que seria a área construída? A área construída leva em consideração todos os pavimentos. Então, por exemplo, eu tenho um prédiozinho de 3 pavimentos. Cada pavimento é 100 metros quadrados de área construída. Então, eu vou ter que somar. 100 mais 100 mais 100 dá 300. Então, 300 metros quadrados de área construída.
Área construída, portanto, leva em consideração todas as áreas construídas da edificação. Vamos lá. Vamos aqui a um parêntese, só para a gente verificar uma seguinte situação, que é outro dilema. Olha só, qual o dilema? No momento em que eu falo que eu quero utilizar todo o potencial construtivo, aí eu posso, eu quero o máximo de aproveitamento desse meu terreno, eu posso estar aproveitando, priorizando duas formas aí da edificação. Eu posso estar utilizando todo o potencial horizontal da edificação. Nisso, eu usaria toda a permissibilidade desta taxa de ocupação. Então, usaria tudo o que eu posso sombrear, tudo o que eu posso ocupar. E com isso, por eu ter uma limitação quanto à área construída e eu estar crescendo a área construída por pavimento, então logo eu atingiria mais rápido a área construída total, ao utilizar todo o potencial horizontal, eu estaria meio que me limitando em questão de altura da minha edificação, né? Eu priorizaria a área, a potencial horizontal, por outro lado, eu estaria utilizando menos potencial vertical. E no caso, eu poderia também estar utilizando potencial vertical e nesse caso, utilizando menos em termos de taxa de ocupação. Vamos só entender aqui, olha só, se eu pego, então eu vou pegar e vou fazer apartamentozinhos, só um parênteses aqui, o parênteses do parênteses, vamos lá, eu vou fazer apartamentos pequenos, com áreas pequenas, e com isso eu consigo não utilizar muito o TO, a taxa de ocupação, mas eu consigo fazer o prédio alto. Aí tem implicações, né? Por quê? Porque eu vou ter laje é caro para fazer, eu também não é assim livre, totalmente liberado. Por quê? Porque eu tenho um gabarito limite. Também lá no anexo 2 do plano diretor. O que é esse gabarito limite? É o quanto eu vou poder construir em termos de altura, utilizando o potencial do meu terreno, né? Neste caso, a partir de determinada altura, eu teria também que pagar o imposto turístico, que seria essa ortogonerosa também. Mas vamos lá. Como é que é dada aí, então, a minha fórmula para o meu gabarito limite? Ele é dado 2,5 vezes o L mais o R. Quem é esse L? Ele é a largura da via na frente da edificação. Se a gente for voltar aqui, ó, largura da via para a edificação, a definição dela, lá no enunciado da questão, ele também fala que é 7 metros. Quem não tiver lembrado, dá uma lida de novo, beleza? Eu lembrei aqui, tô lembrando, tô decorado. Então, se eu substituir aqui, olha só, e quem é o R? O R é o recuo frontal. O recuo frontal é 3, largura da via 7. 7 mais 3, 10. 10 vezes 2,5 vai dar 25 metros. Então, eu posso explorar o potencial vertical da edificação até 25 metros. Só que aí, de novo, decora isso aqui, eu vou já voltar aqui, que aqui vem outro dilema, mas fica para depois. O que é que eu queria explorar aqui? Voltando aqui, eu comecei a explorar aqui, né? Queria dizer exatamente o seguinte, olha só, essa é a área construída limite que eu posso estar utilizando. Meu terreno. Bom, vamos aceitar isso aí. Esta daqui é a taxa de ocupação, é a projeção da área construída máxima que eu posso utilizar. Vamos supor que eu quero utilizar o meu potencial máximo da edificação em termos de potencial horizontal. Então, se eu quero o potencial máximo horizontal, eu vou pegar e vou utilizar todo o que me é permitido em termos de projeção da área construída. Vamos entender aqui então, por exemplo. Então, se eu construir uma edificação basicamente horizontal, utilizando tudo que me é permitido em termos de projeção de área construída, eu vou ter aqui 449,19, seria a minha área do pavimento térreo. Será se dava para eu construir outro pavimento acima dele? Será se dava para eu fazer uma edificação de 2 pavimentos, sendo que os 2 pavimentos teriam em cada um 449,19 metros quadrados? Será se dá? Vou multiplicar por 2 aqui, vezes 2. Daria o quê? Olha só. Parece que acertou na mosca. É isso? Ó, exatamente. Vezes 2, 898,38. Olha só.
Então aqui daria para eu construir 2 pavimentos, prédiozinho de 2 pavimentos apenas, utilizando aí o potencial máximo da minha projeção da área construída, o meu potencial máximo horizontal. Beleza. Então vamos lá. E se eu quisesse utilizar então o potencial máximo vertical? Então, eu viria finalizando aqui, né? Vocês estão de boa com essa verificação? Então vamos avançar aqui. Se eu quisesse utilizar o potencial vertical, então eu teria que assumir algumas questões. Por exemplo, vamos começar a assumir aqui, um pé esquerdo padrão, porque o exercício não deu. O pé esquerdo padrão aqui, vamos assumir o pé esquerdo padrão aqui de 3 metros. E assumir uma folga para a projeção do telhado ou platibanda, que é a finalização da edificação, vamos assumir uma de 4 metros para ficar uns números mais inteiros aí, né? Então temos uma altura total da edificação de 21 metros quadrados, onde eu posso chegar. Por quê? Porque eu vou ter que deixar 4 metros aqui para depois fazer a finalização em termos de telhado ou platibanda ou alguma solução aí estética, arquitetônica que eu vou poder estar utilizando na finalização lá do telhado. Então vamos aqui. A gente já verificou uma situação aqui e vamos verificar outra aqui, exatamente para verificar todos os dilemas que poderiam surgir nesta questão. A intenção, de novo, era fazer o quê? Era fazer com que vocês meio que simulassem as situações reais, que vocês vão estar se deparando aí à medida que estarem surgindo projetos aí para vocês. Então vamos aqui. Olha só, então a área total da edificação é 21 metros. Então vamos entender aqui, olha. Se eu tenho um pé esquerdo de 3 metros, então significa dizer que a quantidade de pavimento, o número de pavimento seria a altura total que eu posso explorar dividido pela o pé esquerdo do pavimento. O pé esquerdo a gente já explicou o que é, né? Que é a diferença lá do pé esquerdo e do pé direito. Não vou abrir aqui de novo, não, senão o vídeo vai ficar longo. Então, logo, o número de pavimentos, 21 metros quadrados, que é a altura total que eu tenho livre aí, dividido por 3 metros por pavimento, vai dar 7 pavimentos. Beleza. Nisso, eu poderia estar aqui explorando todo o potencial vertical da minha edificação. Observe que eu tenho um limite para explorar o potencial horizontal e eu tenho um limite para explorar o potencial vertical. Aí tem que ponderar, porque se tratando de termos de questão de viabilidade econômica, tem que verificar os fatores que interferem nessa minha consideração. Mas vamos lá, o que eu quero aqui? Depois eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui é só para a gente ir avançando de novo nesse dilema, que eu falei que a gente ia avançar. Então vamos lá. 7, então, pavimentos. Eu poderia estar utilizando, né? Se eu for verificar aqui, então, eu poderia dizer o seguinte, olha só, se eu considerar que eu vou utilizar um recurso aí que me dá no plano diretor, que é fazer o pavimento térreo, que seria o pavimento térreo como sendo área de estacionamento sob pilotis, então ele não vai contar na minha área construída. Ele não contando na minha área construída, então eu ponto ele no número de pavimentos para questões de gabarito, mas não conto ele como pavimento, como área construída de pavimento, para fins de área construída. Mas vamos lá, então o que seria aqui? Olha só, eu teria então, eu quero saber, vamos supor aqui, a área por pavimento. Poderia estar explorando aí. Logo, então, eu poderia estar utilizando o seguinte, a área total que eu posso construir é 898,38 metros quadrados. Vou dividir aqui por 6 pavimentos. Por quê? Por que 6 pavimentos? Porque apesar de ser 7 pavimentos, para fins de gabarito total, gabarito limite, eu vou adotar a solução lá, que eu vou utilizar o estacionamento sob pilotis. Então, ele não vai contar em termos de área construída. Eu estou utilizando aqui a área construída como referência, então ele não vai contar aqui o do pilotis. Então, se era 7, ficou 6. Vamos aqui, olha só.
8,38 dividido para 6 dá 149,73 metros quadrados. Um apartamento dá para fazer o que? Nesse pavimento dá para fazer o quê? Até 3 apartamentos, né? 3 apartamentos de, vamos arredondar aqui só para fingir, 50 metros quadrados. Daria para fazer em cada pavimento. E eu utilizaria o potencial vertical aí que eu teria. Só que aí, vamos aqui, olha só, se eu considerasse isso, só para a gente verificar aqui, eu utilizei todo o potencial vertical, beleza? Por consequência, ele me deu que, por pavimento, eu teria 149,73. Assumindo que esses pavimentos são coincidentes em termos de projeção de área construída, então eu teria que a projeção da área construída seria 149,73. Eu quero encontrar que se eu explorasse todo o potencial vertical, qual seria a taxa de ocupação que eu utilizaria? Em termos de aqui que a área construída ficou menor. Aliás, a projeção da área construída ficou menor. Então, olha só, a projeção da área construída é 149,73 dividido pela área total, 748,65. O TO aqui que eu estaria utilizando, 149,73 dividido para 7,4. 0,2. 20%. Ó, então, vamos aqui. Se eu uso todo o potencial vertical, eu diminuo aqui o potencial horizontal, em termos de utilização. Porque eu estou utilizando... Eu tenho um limitador que é a área construída. Eu tenho esse limitador. Então, se eu uso mais pavimentos, essa área construída ela será consumida pelos pavimentos empilhados um em cima do outro. Se eu uso todo o potencial horizontal, então essa área construída ela vai ser mais rapidamente consumida porque eu estou utilizando a maior área de abrangência em relação à área total do terreno. Isso é para a gente observar aqui essa diferença entre eu posso tanto utilizar o potencial horizontal ou posso utilizar o potencial vertical. Mas vamos lá, Aleph, então eu estou observando aí que eu poderia, então, neste caso, utilizar, já que tu falou que a laje é cara, eu poderia estar utilizando, nesse caso, eu poderia estar utilizando o potencial horizontal, que eu fazia 2 pavimentos, cada pavimento de 449,19 metros quadrados. Tá, beleza? Poderia ser, mas no plano diretor também ele está lá, a questão de que eu posso pegar e construir área de lazer ou piscina e não vai contar como área construída, como projeção de área construída. Então eu poderia estar utilizando mais o potencial vertical na medida certa. Tá, só um resumo. Então qual a solução? A solução é nem utilizar nem eu exagerar para o potencial horizontal e nem exagerar para o potencial vertical. Por quê? Porque o ideal seria mixar, verificar aí, fazer o estudo para ver o que compensa. Por quê? Porque aqui se eu utilizo um pouco mais, se eu não utilizo tudo isso, mas eu utilizo mais um pouco o potencial vertical, então diminui aqui a abrangência em termos do potencial horizontal, eu ficaria com área livre para construir uma piscina, um parquinho que não ia contar na área construída. O plano diretor dá essa abertura para a gente. Então, eu utilizaria o potencial mais um pouco potencial vertical, e com isso eu teria mais possibilidade de implementar algumas melhorias aí que não seria contabilizado na área construída. Beleza. Só para a gente não se perder, vamos voltar aqui. Então beleza, tu falou aí que eu posso estar explorando o potencial vertical. Beleza, mas vamos voltar aqui. Em termos do potencial vertical, eu utilizei ele todo, a gente vai verificar, já que está dentro do estudo de viabilidade técnica e econômica, a gente vai verificar que não é muito viável eu ter 7 pavimentos. Por quê? Aí vem aqui a questão. Porque a partir de uma determinada altura,
eu vou ter que pegar e colocar elevador no meu prédio. Um elevador é caro, então isso vai onerar muito a construção. Então vamos lá, vou pegar aqui o Código de Obras no artigo 70. Artigo 70, só para a gente verificar aqui uma questão. O artigo 70 ele fala o quê? Das instalações de elevadores. Olha só. Artigo 70. Será obrigatória a instalação de no mínimo um elevador nas edificações que tiverem entrada, aliás, que tiverem entre a soleira da porta do pavimento de acesso principal e o piso do maior cota na altura superior de 11 metros. Vamos aqui. Eu li errado aqui, mas vamos lá. Ele está dizendo o seguinte, da soleira do piso de acesso, da entrada lá, até o pavimento de maior cota, não pode, no caso, se tiver altura superior a 11 metros do piso ao pavimento de maior cota, se tiver altura superior, essa diferença, do que 11 metros, eu vou ter que instalar um elevador. Então vamos ver aqui, olha só. Vamos pensar o seguinte, 7 aqui, 7 vezes 3, 21, já passou aí, era só 11, então tem que instalar um elevador aí. Ele ainda complementa dizendo o seguinte, ó, e de no mínimo 2 elevadores no caso desta altura ser superior a 20 metros. Então se eu estou usando 20, eu estou utilizando 21 metros, aliás, minto, não estou utilizando 21 metros. Vamos só entender aqui o que é que ele quer dizer direitinho aí nesse artigo aí. Tá, vou apagar aqui, né? Beleza. Vamos imaginar isso aqui. Então, tem aqui o pavimento de acesso, vamos imaginando aqui, beleza. Olha só, vamos aqui. Era para eu ter feito outra cor, né? Vamos fazer outra cor. Então, está dizendo o seguinte, ó, da soleira aqui, do pavimento de acesso, até o pavimento de maior cota, o piso dele, não pode dar 11 metros de diferença. Então, por exemplo, 1 pavimento, 2, 3, 4, 5. Tem 5 pavimentos aqui. Mas o que ocorre? Na nossa pé esquerda aqui, de 3 metros, então 3, 3, 3, 3, 3. Quem eu vou considerar no cálculo? Ele está dizendo o seguinte, ó, o piso do pavimento de maior cota. Então, seria 1, 2, 3, 4. O piso desse pavimento de maior cota, que é o 5º pavimento, está aqui. Então, ele não soma essa altura. Então, seria o quê? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. Se fosse só 5 pavimentos. Mas, tá, deixa eu colocar os 7 aqui, que é o objeto do nosso exercício, rapidinho. E a gente vai explorando aí as possibilidades, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza. Então, o pavimento maior, o piso do pavimento maior cota vai ser esse daqui. Então, vai ser essas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então, ultrapassou o 11, tem que ter um elevador. O elevador é caro, a gente não quer trabalhar com elevador. Então, vamos lá, Alif. Então, vamos pegar e utilizar como base esta... E se eu fizesse só 5 pavimentos? Vamos apagar esse daqui então de novo. Vamos só explorar aqui, a gente está explorando as possibilidades, beleza? Aí vamos lá, olha só, se eu fizesse 5 pavimentos, então eu só ia contar até aqui, tá? Que é o piso do pavimento de maior cota. Então 1, 2, 3, 4. 4 vezes 3, 12. 12 passou do 11, então tinha que ter um elevador. Tá, então, e se eu pensar assim, se eu for esperto, e se eu pegar e abaixar esse pé direito aqui para 2,75. 2,75. 2,75. 2,75. Então, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 2,75. Vamos ver quanto é que dá. 2,75 vezes 4. Deu 11 certinho. Então, quer dizer que eu posso, então, fazer um prédio de 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos. Posso fazer um prédio de 5 pavimentos. Um pé direito 2,75 e não colocar elevador, porque não atingiu o máximo de 11. Aí vem aqui. Não. Por quê? Oxente. Porque
no parágrafo 3º do artigo 70, ele diz o seguinte, ó, será obrigatória a instalação de elevadores nas edificações de mais de 4 pavimentos. Por que esse limite aqui que a lei dá no Código de Obras? Exatamente porque senão as pessoas iam fazer o pé esquerdo, o pé direito, muito baixo. Aqui no nosso caso nós utilizamos o pé esquerdo 2,75, só para poder fazer mais pavimentos sem cair na lei que obriga a colocar o elevador. Então ele restringiu. Você pode pegar, querer ser espertinho, e colocar aqui o pé esquerdo de 2,5. Vai ficar desconfortável sua edificação, mas você não quer colocar o elevador. Colocou aí, então deu o quê? 10 metros. 10 metros, teoricamente, passou aí no limite lá de 11 metros para colocar o elevador. Então não precisaria colocar o elevador, mas aí esse artigo, o parágrafo 3º diz que a partir de 4 tem que colocar. Então, isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, tem que colocar o elevador. Então, beleza, o que é que a gente viu? Que é interessante explorar aí o potencial vertical, mas também não tanto que me obriga a colocar elevador. Neste caso, eu vou ter que colocar aqui, então, eu vou sugerir o seguinte, eu vou sugerir aqui, a gente vai decorar essas sugestões e a gente vai pegar e eu vou apagar aqui porque meu quadro já encheu. Mas vamos lá, o que é que eu poderia sugerir? Poderia sugerir a gente utilizar o térreo como estacionamento sob pilotis, daqui, fazer o estacionamento, uma vez que aqui também no Código de Obra diz que para uma residencial eu vou ter que deixar uma vaga de estacionamento a cada 120 metros quadrados de área construída privativa. Então vamos supor, se eu tenho aí um monte de morador, esses moradores, alguns vão ter carro, moto, vai ter que ter estacionamento. Eu não posso pegar e impactar as escassas vagas que já tem na rua, né? E ninguém vai querer deixar seu carro na rua. Então, beleza, a gente mata o problema do estacionamento ao sugerir o estacionamento sob pilotis, sendo que isto daqui, ele não vai contar na minha área construída. E aí, então, eu teria 1, 2, 3, 4. Não vou utilizar até o quinto. Não vou utilizar até o quinto. Por quê? Porque se eu utilizasse mais um aqui, eu tinha que colocar elevador. Aqui eu vou voltar de novo para 3 metros, que é uma altura confortável. Aqui no meu apartamento, por exemplo, é 2,90 o pé esquerdo. Então 3 metros para confortável. Ficar. Beleza. 3 metros aqui. Com isso, olha só, se eu for ver aqui, lá eu não caio nem no parágrafo 3º e nem no artigo 70 lá. Por quê? Porque do pavimento de acesso até o piso do pavimento de maior cota, eu tenho o quê? 1, 3, 6, 9 metros. Então não ultrapassou o 11, a qual fala o artigo 70. E eu também, eu só tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu não ultrapassei o limite estabelecido no parágrafo 3º do artigo 70 também, que diz que será obrigatória a instalação de elevadores nas edificações de mais de 4 pavimentos. Então, o que é que a gente está vendo aqui? De posse disso, eu vou verificar, utilizei todo o potencial vertical, porque aí, qual a estratégia? Utilizar todo o potencial vertical, de modo que me sobre área aqui, onde eu ainda posso construir sem interferir nas áreas de recuo já estabelecida, eu colocar uma área de lazer, uma academia, não sei, uma academiazinha daquelas de praça que a galera vai se exercitar, ou até uma piscina. Então, vamos estabelecer isso daqui como limite. Beleza? Ok. E eu estabeleci aqui, ó, que o meu máximo de altura vai ser, olha só,
3, 6, 9, 12. 12 metros de edificação que eu estabeleci. Então, se aqui 12 por 3, vamos mudando aqui, 12 por 3 vai dar 4 pavimentos. Só que como eu vou utilizar um pavimento por pilotis, aliás, um pavimento como sendo estacionamento sobre pilotis, eu vou pegar, eu tenho a área construída total, vou dividir então aqui por 3, porque um pavimento não vai contar na área construída, que é o que fala lá o artigo 147, beleza? Porque vai ser utilizado como estacionamento. Então, dividindo aqui, eu vou encontrar, aqui eu não estou nem considerando o ônus da construção da laje. Por quê? Porque meio que eu estou querendo priorizar aqui o ganho para eu fazer benefícios aí em termos de área de lazer para a população. Não poderia também ser colocado, né? Então vamos lá. Tá. 898.38 dividido para 3. Eu tenho aí, ó, que eu poderia utilizar 299.46 metros quadrados por pavimento. A área de cada pavimento. Aqui eu podia até arredondar mesmo, mas vamos lá. Então, beleza. Vamos prosseguindo aqui. Então, nisso, eu tenho aqui que eu encontrei, só lembrando aqui, eu encontrei não explorando todo o potencial que eu tinha aqui, de explorar o potencial vertical da edificação. Eu encontrei esse valor, ponderando também a respeito dos meus custos em termos de implantar um elevador. Então, vamos lá. Então, de posse desse valor aqui do pavimento, eu posso verificar aqui que eu, por exemplo, vamos supor que eu vou utilizar, tá? Deixa eu usar o vermelho aqui. Eu vou pegar, para eu não ter muita confusão, eu vou utilizar toda essa cota aqui. Então, e só me resta saber, então aqui eu vou utilizar o 11,1 metro. Tá? Eu vou ver quanto que eu tenho que utilizar dessa. Olha só, 299,46 dividido por 11,1. Daqui, ó, que aqui essa dimensão, que eu teria aqui, tá? Que essa dimensão aqui, ó, eu estaria usando a projeção da área construída aqui de 26,98 metros. Isso daqui, ó, me daria a área. Essa área aqui, ó, a P, projeção da área construída, igual a, só multiplicar. Eu fiz essa divisão exatamente para que eu fique com aquela área lá. Então, vamos aqui, 11,1 vezes 26,98. Cadê? Ó, dá exatamente lá os 299,46 metros quadrados. Tá. Então, ó, com isso eu fiquei aqui, isso daqui livre para eu construir, ó. Vamos ver, para fazer, implantar uma piscina, uma coisa, ou um jardim, não vai contar na área construída, né? Quanto? Vamos ver. Eu tinha 41,5 menos 26,98. Igual a 14,52. Por 11,1 metros. Nisso, então, eu vou ter o que? Copiar vezes 11,1. 161, ó, uma área restante, para eu plantar alguma, 161,17 metros quadrados. Tá, entenderam aqui, né? Nisso, o que é que ocorre? Eu vou fazer esse prédiozinho aqui de consumindo uma projeção da área construída de
299,46 e vai me sobrar esse aqui que eu ainda poderia fazer alguma construção de modo sem afetar os recursos que eu já deixei. Que tem que deixar, né? Sem mexer. Então eu vou fazer o prédiozinho de 1, 2, 3, 4 pavimentos. Então, sendo que um não vai contar na área construída, porque eu deixei para prelotis, estou utilizando aí o máximo do terreno. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa, porque eu sou esquecido. Vamos lá. É isso aí mesmo. Vamos ver aqui a nova taxa de ocupação que eu vou estar utilizando mesmo. A TO que eu vou estar utilizando seria a projeção da área construída, que é 299,46, dividida então por 748,65 vezes 100%. Então a TO é igual, copiar, dividido para 748,65. Estou utilizando aqui 40%. Eu não cheguei a utilizar toda a minha permissibilidade que eu tinha. Podia utilizar até 60%. Só que eu ponderei aí várias questões, que aí outra pessoa pode vir e ponderar de outra forma. Não sei. Nesse caso é melhor eu pagar a ortogonerosa e ultrapassar determinado limite, ou implantar um elevador, e aí queira explorar mais o potencial horizontal, aliás, vertical. Pode, aí, não sei, aqui foi a solução que eu encontrei. Ou uma pessoa pode pegar e vir, não quero construir um pavimento a mais, quero construir só esses dois aqui, e aí eu utilizo todo o potencial horizontal do meu terreno. Pode ser, ele não quer construir uma piscina, ele não quer construir uma areazinha de lazer, um equipamento, uma academia ao ar livre, com alguns equipamentos para fazer exercício à noite, alguma coisa do tipo, beleza. Pode ser também. Neste caso então, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Eu sempre esqueço, vocês me ajudam aí. Tá. Beleza, não encontrei aqui, qualquer coisa eu mesmo sei editar o vídeo. Mas vamos lá, então é meio que isso daqui. Qualquer coisa eu mando para vocês no WhatsApp, uma complementar. Valeu, pessoal. Fui!